João 15, do 1 ao 11. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos que o Senhor nos ilumine, nos capacite, para ouvirmos a sua mensagem, entendermos e colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. A minha versão Nova Almeida atualizada, eu vou ler com os irmãos acompanhem, por favor. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão sendo limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? O que vocês entenderam? Se você olhar, você vai ver uma grande repetição. Estejam em mim, estejam em mim, estejam em mim. Fiquem juntos. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre relacionamento com Deus. Ou se aprofundando no relacionamento com Deus. Como conhecer esse Deus que é santo? Como se relacionar com Ele? Você está se relacionando com Ele como deveria se relacionar? A gente precisa conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. E entender um pouco sobre união, e tem uma diferença com comunhão. União é estar o quê? Junto. E comunhão? É um junto que ninguém te afasta. É um junto que vai estar além das barreiras físicas. É um junto que se relaciona por completo. E muitas vezes a gente está buscando estar junto na união, sem comunhão. E isso é uma falha grave que cometemos, e todos nós cometemos isso, cedo ou tarde. Começar a se preocupar muito em estar em Cristo, sem estar com Cristo. A gente precisa se preocupar com essas coisas. Mas vamos aqui de novo. Primeiro ponto, comunhão com Jesus pela palavra da verdade. Quer ter comunhão com Jesus? Você tem que conhecer a palavra da verdade. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus você faz o quê? Nada. No versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito.
A palavra de Deus tem que permanecer aonde? Em nós, no plural, mas vamos ser mais específico, em você. Você quer ter comunhão com Cristo? A palavra de Jesus tem que permanecer em você. Com a palavra em você, você permanece em Jesus. É um ciclo. A palavra entra em mim, permanece em mim, enquanto ela permanece em mim, eu permaneço com Ele. E você se afasta, você enfraquece, você se esfria, porque a palavra de Deus não está mais permanecendo em você, e assim você não permanece nele. Você precisa da palavra da verdade. E a palavra da verdade está onde? Aonde? Aonde? Na Bíblia, na pregação da palavra também, na oração. Sabia que você ouve a palavra de Deus na oração? E na maioria das vezes, você não está ouvindo nada com o seu ouvido. Está vindo certezas, convicções, carinho, o afeto, o consolo que você precisa naquele momento. E isso é a palavra de Deus falando com você. A questão é que às vezes nós não valorizamos. Versículo 11. Tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu preciso da palavra do Senhor, eu preciso da palavra da verdade, eu preciso conhecer a Bíblia para eu ser alegre. Crente, se você está triste, vive triste, que a palavra não está em você. Essa palavra não permaneceu em você. E você se afasta de Jesus. Momentos de tristeza é compreensível, mas viver na tristeza não. Você não foi chamado para viver na tristeza. Porque se você é de Deus, se Jesus habita em você, você nasceu de novo, você pode ter uma alegria completa. E olha como é interessante. Jesus está falando essas coisas para que a alegria dele esteja em nós. E a nossa alegria seja completa. Permaneça nele. Ele é a videira, permaneça nele. Se você for arrancado dessa videira, você vai apodrecer, vai secar e vai ser lançado no fogo, como está escrito aqui. Se ele é a videira e você está permanecendo nele, você leu comigo que você vai ser limpo para produzir mais frutos. Ser limpo, irmãos, é processo doloroso. Machuca a planta, machuca a árvore, mas é necessário. Porque no decorrer da nossa caminhada, às vezes a gente vai se ramificando para coisas que estão tirando a nossa energia, estão tirando o nosso foco, e não foi para aquilo que a gente foi chamado. E o nosso Deus vem e vai cortando coisas que não precisamos estar fazendo. E isso faz parte dessa comunhão, que vai além de estar somente unido. Há uma preocupação conosco. Ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com você, se preocupa comigo. Por isso, ele nos limpa. Mesmo que isso doa, mesmo que vá machucar, ele nos limpa. Porque se você está com Deus, se você tem comunhão com Ele, meu irmão, minha irmã, você vai produzir fruto. Vai produzir fruto. Muitas vezes a lágrima vai estar rolando no seu rosto. Muitas vezes você não está entendendo nada. E mesmo assim o Senhor vai produzir fruto na sua vida e vai abençoar outras vidas. Vai usar você no seu momento, na sua dificuldade,
para que outras vidas sejam convertidas e transformadas. Mas também, quando eu tenho comunhão com Deus, mesmo no processo de limpeza, mesmo nos momentos de dores, mesmo nos desertos da vida, eu entendo que Ele cuida de mim. Ele não me abandona, Ele não me deixa. Então eu posso confiar. Eu posso confiar, porque Ele tem algo extraordinário para ser feito, mesmo eu passando pelo que eu tenho passado agora. Mas chega momentos na nossa vida que a gente para de acreditar assim. A gente deixa essas convicções para trás. Parece que nada mais funciona, que nada dá certo, que para mim é isso mesmo. Só tem isso para mim. E aonde que vai vir o desânimo? Aonde a tristeza vai tomar o teu coração? Aonde você vai se afastar dessa comunhão com Deus, mesmo estando presente no culto? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Você não depende de ninguém para trabalhar na obra de Deus. Quando eu falo isso você não está na dependência que alguém faça algo. O que tinha que ser feito já foi feito. Jesus veio, morreu, ressuscitou e mandou você falar desse evangelho, acreditar nele. Não fica esperando alguém. Não fica achando que é o outro. Faça você mesmo. Se alegre no Senhor. Temos muitas coisas, irmãos, aonde podemos nos alegrar. A gente canta, a gente fala que tem muitas coisas. E se contar as bênçãos, vai ver que elas são infinitas. Mas para agora, um momento, e pensa numa bênção que Deus te deu. Agora pensa numa bênção que Ele te deu hoje. Talvez você está pensando, mas tem pessoas no nosso meio que não conseguem pensar em nada. Porque as coisas vão passando e a gente vai normalizando. Você quer ter comunhão com Deus? A palavra dele tem que estar no seu coração, permanecendo em você o tempo todo. Porque senão você vai vir para a igreja, se deslocou de Austin até aqui e vai achar que foi tudo normal. Se o Senhor não te guardar, nada e nem ninguém pode te guardar. Chegar aqui hoje é uma bênção. Saí de casa atrasado, passei ali no Vale da Sombra da Morte, na Martin Luther King, para chegar aqui mais rápido. Mas o Senhor que protege. Eu poderia ter vindo por Anchieta, que é o caminho normal, e lá ter acontecido alguma coisa. Agradecer ao Senhor, você só vai conseguir fazer isso com alegria de verdade quando a palavra dele permanecer em você. Porque você vai ver Estevão sendo apedrejado e evangelizando. E os céus se abrindo para ele. Você vai ver no relato bíblico Tiago, o apóstolo, o irmão de João, sendo morto. Você vai ler nas histórias todo mundo morrendo, sendo perseguido, lutando, e a palavra de Deus chegando até o dia de hoje. O seu problema tem solução. Se não for nessa vida, é depois da morte. Mas você não leva problemas para o novo céu e para a nova terra. Você não leva problemas, doenças, dificuldades para onde o Senhor está te chamando. Então, a nossa breve e momentânea tribulação, ela é breve e momentânea. Ela vai acabar. Não se prenda nas lutas, nas dores. Irmãos, tudo isso vai passar, mas a alegria que vem do Senhor, ela permanece.
Você vai ter alegria, você vai ter paz em meio às lutas, em meio às dores, em meio ao choro, porque você vai ser consolado, porque você vai receber abrigo, porque você sabe que não está sozinho nessa caminhada. O nosso primeiro ponto é comunhão com Jesus pela palavra da verdade. Segundo ponto, comunhão com Jesus pela oração. Pela oração. Martinho Lutero acordava mais cedo para orar. E quando ele tinha uma agenda cheia, mais coisa para fazer, ele orava o dobro do tempo. Dizem que era 2 e o dobro 4. Outros querem colocar mais tempo. Você já fez uma oração com mais de 10 minutos? Uma oração com mais de 5 minutos? E uma oração que talvez você orou e nunca pediu nada naquela oração? Sem pedir. Só para estar ali com Ele? Essa é a oração que a gente precisa fazer. Quando a gente está pedindo, quando a gente quer alguma coisa, a gente ora com uma facilidade maior. Se você tem um sonho, se você está passando por momentos críticos na sua vida, você está orando por aquilo. Mas quando esses momentos passarem, e você estiver no mar tranquilo, você vai continuar orando? Irmãos, eu quero te ensinar a orar somente para estar com Deus. Nem que seja uma oração por dia. Orar só para falar o quanto você ama. Orar para falar com Ele o que você fez, o que você deixou de fazer, o que aconteceu contigo. Mas Ele sabe, Ele sabe. Mas quando você fala, você tem a certeza que Ele sabe. Ele é teu amigo, Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Senhor. Ter intimidade com Deus é estar com Ele. Com Ele. Muito mais do que estar só próximo, é caminhar com Ele. Porque, irmãos, às vezes na corrida da santidade, eu estou buscando santidade, mas eu começo a buscar santidade por atos meus. Eu vou parar de fazer isso, eu vou começar a me comportar dessa maneira, eu começo a colocar as minhas coisas, o meu jeito na jogada, embora faça parte. Santidade também é estar próximo do Santo, do Senhor, daquele que tem a luz que nos ilumina, daquele que transforma a nossa vida. E às vezes você buscar a santidade começa a se tornar algo moralista, algo religioso, algo que eu posso fazer no decorrer do meu dia. Aí eu vou lá e coloco na minha agenda hoje, ser bonzinho. Hoje eu não vou me irritar. É difícil, né? Hoje eu não vou brigar com meu marido. Gente, preste bem atenção. Homens têm capacidade de irritar a mulher de uma maneira que só elas compreendem. A gente não entende, mas a gente irrita da mesma forma. Mas você tem aqui, quem é casado, um anel. Esse anel simboliza o quê? A comunhão, os votos que fizemos um para o outro. Promessas feitas. Eu lembro que uma vez a gente, num passeio lá no sítio do Pereira, aqui da igreja, a gente recém-casado, eu perdi a aliança. Não sei se foi na piscina, se foi jogando vôlei. Perdi a aliança lá no sítio. E quem achou também não me devolveu, se acharam. Não voltou. Eu estar sem aliança. O meu casamento acabou? Eu estar sem um anel que simboliza para todos, esse casamento permanece.
Os votos estão de pé ainda, não estão? Mas isso aqui é o que eu mostro para todos. Eu tenho um compromisso. Você tem um compromisso com Deus. Você, quando se torna membro de uma igreja, você faz compromissos com Deus e com a sua igreja. E por que não cumpre? Olha, se eu chegasse e falasse assim, eu amo a minha esposa, sou casado com ela, mas eu vou trair, mas vou continuar amando. Está certo isso? Está certo isso? E por que está errado? Porque eu me comprometi com ela em ser fiel. Sem contar o que a Bíblia fala. Quando você não cumpre o que você promete para Deus, para a sua igreja, você está no processo de traição. Só que para nós é normal. Não, só hoje que eu não vou. É só hoje que eu não vou fazer. Depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Irmãos, o desejo de comunhão com Deus tem que me levar ao desejo de comunhão com meus irmãos. Esse é o terceiro ponto. Sabe por quê? Porque o teu irmão vai te irritar. O teu irmão vai te estressar. Assim como você faz com Deus. E você vai ter que perdoar porque você pede perdão. E aí tem as pessoas que falam assim, eu só quero Deus, só quero Jesus, não quero saber de igreja. É ordem dele que você tem que se congregar. E você não obedece, você está fazendo o que com a sua aliança? Você está traindo e achando que está normal. O que eu tenho observado é que muitas das coisas que desmotivam um crente, que leva a fazer esse crente a ficar desanimado, desacreditado, a ficar infeliz no meio da igreja, é porque ele mesmo não cumpre o que ele falou que ia cumprir. Você não gosta de pessoas, você não se relaciona com as pessoas que estão do seu lado, você não perdoa, você tem dificuldades, você faz intriga e fofoca, e a gente pode aumentar essa lista. Você não ajuda ninguém, você não fortalece a fé de ninguém, você não faz uma visita, você não ama, não liga. Aí, você tem que voltar lá para a oração dominical. A oração que Jesus nos ensinou, você lembra? Vamos lá, quem lembra? Como é que ela começa? Ele está onde? E aí, na sequência fala o quê? Hã? Quem é o santo? Ele. Se o nome dele tem que ser santificado, é o anjo que vai levar esse nome para ser santificado aqui? É uma pedra que vai começar a clamar para esse nome ser conhecido e santificado? É? Quem vai fazer? Você. Continua. Como é que é? Cada um falou uma coisa aqui. Venha a nós o teu reino. É isso? Concordam? Vocês têm que ler isso aí ou orar mais o Pai Nosso. Se venha o teu reino. Vamos lá, gente. O reino de Deus começou quando? Hã? Esse reino que está falando ali começou quando? Com Jesus.
Ele está reinando. E você faz parte desse reino. E você ainda é o embaixador desse reino. Por que você não está alegre? Aonde está a tua alegria? Se já está no reino de Deus, você nasceu de novo, você foi transformado. O problema que temos é o seguinte: quando você vai lá em Romanos 12, se eu não me engano, fala da mudança da mente, a metanoia, não é isso? É uma metamorfose que acontece. Tem a lagarta, ela entra no casulo e sai o quê? Borboleta. Ela nasceu de novo. A questão que tem pessoas que nasceram de novo, estão no estágio da borboleta, mas querem começar a rastejar como lagarta. Querem se comportar como na vida anterior. E as asas? A transformação, a beleza das cores. Se esconde, se encolhe, porque quer continuar parecendo uma lagarta. Você faz parte desse reino, se alegre, voe, ilumine onde você estiver. O Senhor te deu cores vivas para você combater o bom combate. Para você ser você mesmo, aonde Ele te colocar. E depois continua como? Venha a nós o teu reino. A vontade de Deus não é feita? Ela não é feita? Então é sem sentido isso. A não ser que eu consiga compreender a vontade de Deus na minha vida. Nesse texto que nós lemos fala que tudo que você pedir será feito. Tudo que você pede é feito. Jesus mentiu? Então como é que pode? Mas no dia que eu conseguir compreender o reino, entender que eu faço parte desse reino, e que a minha vontade está em fazer a vontade do Pai como a de Jesus, o meu pedido vai ser a vontade do Pai. Às vezes quando nós oramos aqui, eu espero não esquecer de fazer essa oração aqui hoje, vamos orar pelos enfermos, vamos orar por você que está precisando de alguma coisa. Eu, normalmente, quando eu oro, eu paro para falar o seguinte: seja feita a sua. Para alguns isso reflete como fosse uma falta de fé. Não, tem que falar que vai acontecer e vai acontecer. E se minha vontade não for a vontade de Deus? E se aquilo que eu tanto sonho, tanto almejo, não é aquilo que Deus quer para mim? Eu quero estar no centro da vontade do meu Senhor. Eu quero viver para agradar o meu Deus. Porque no dia que eu não for fazer aquilo que Ele quer que eu faça, eu vou cruzar o mundo, ser engolido por um peixe e vomitar da onde Ele mandou eu ir. E nisso eu tenho certeza. Você acredita no Senhor? A palavra de Deus está no teu coração? Ela permanece em você? Você ora e se dedica na oração como deveria se dedicar? Orar, irmãos, de verdade, tempo e fora de tempo, com comunhão, buscando conversar com Deus. Vai fazer pedido? Vai sim, mas você não pode ser uma oração só para pedir. Eu não posso parar para orar só para pedir. Eu tenho que agradecer. E eu não posso orar só quando eu acordo ou quando eu vou dormir. Eu não posso orar só por causa das refeições. Eu tenho que orar a todo tempo, e a qualquer custo. Orar. Se fosse hoje os dias de Daniel, se você se prostrasse para orar, e você seria jogado aos leões, você oraria? E isso é incrível porque eu não oro como eu deveria orar. Eu tenho certeza que você também não. Eu já não oro, ainda mais se falar que você é jogado no leão. A gente, eu tenho percebido, tem perdido
como faz uma oração. Tem muitos que só oram aqui dentro. Quando oram. Falar com Deus, aí, uns acham que falar com Deus é mudar a entonação da voz. Falar com Deus é falar com palavras bonitas e difíceis. Orar é você falar com Deus como você é. Ele te conhece. Ele sabe as podridões que você tem no teu coração. Ele sabe o que você fez ou deixou de fazer. Não tem como enganá-lo. Então se apresente diante de Deus como você é. E saia cada vez da presença dele de uma maneira melhor do que como você entrou. Saia diferente. Confortado, consolado, recebendo milagres, recebendo ajuda, recebendo orientação. Mas no maior de tudo isso, irmãos, se agora pudesse alguma coisa acontecer e tirasse tudo de você, todo o dinheiro que você conseguiu guardar, todos os bens que você conseguiu ter, tirasse também seus filhos, seu cônjuge, tirasse tudo que talvez você se agarre, como uma estrutura familiar de amigos, só sobra você sem nada. Você mesmo assim se alegraria no Senhor? Você mesmo assim falaria do amor de Deus? Irmãos, nada pode estar entre você e Deus. E talvez nesse processo de limpeza, Deus tem que te afastar de pessoas que você gosta. Deus tem que te afastar da situação ou da vida que você tem hoje, para você voltar para Ele. Já pensou? No mundo agora só está você. Tudo aquilo que você conhecia de família ou de bens foi perdido. Você se alegraria no Senhor? Irmãos, o Senhor é o nosso maior tesouro. O Senhor é a nossa herança. Falamos isso, mas acreditamos? Continuando a oração do Pai Nosso. Qual parte que nós estávamos? Seja feita a sua vontade. Próximo passo? Na terra como é feita no céu. Vai ser feito, irmãos. Vai se cumprir. Haverá novos céus e nova terra. E assim como o nosso Pai, o nosso Deus, está no céu, estará conosco nesse novo mundo. Mas é agora, nesse exato momento. O que eu posso fazer? Você pode desfrutar disso. Embora esse momento ainda não aconteceu na nossa história, é uma realidade, porque Deus falou que vai ser. E quando Deus fala, já é certo, já existe. Eu posso desfrutar do reino de Deus, eu posso desfrutar da vontade dEle, eu posso desfrutar do seu intelecto, do seu amor, do seu abraço, agora. Mas talvez a gente ficou tão religioso que a gente não acredita mais nisso. Eu tenho a capacidade de falar que sou crente, viver na tristeza, viver no desânimo, viver deprimido, viver com angústia, viver ansioso e não me apegar a Deus. Eu tenho essa capacidade. Eu tenho a capacidade de passar pelos momentos mais difíceis da minha vida e esquecer de orar. Mas o Senhor, Ele está sempre próximo de nós. Nem que para isso você vai ter que ir tateando para encontrá-lo. Ele se deixa encontrar. Desfruta do reino de Deus. Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura? O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você é filho de Deus. Então, desfrute disso. O
problema não vai tirar a sua alegria, porque o problema não tira a sua filiação. Você continua sendo filho de Deus. As dificuldades, as doenças, o perigo da morte, as lutas, os irmãos chatos, os parentes, ou parentes, não tem uns parentes que perturbam? Tiram a nossa paz, parece que estão ali só para isso. Tem ou não tem? É só na minha família que tem isso. Até com eles, você vai aprender a se alegrar no Senhor. Porque eu preciso ter comunhão com pessoas. Porque eu não posso falar que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo pessoas que eu vejo. Amar, irmãos, é amar. Como continua a oração? Hã? Vocês falam sem convicção. Com convicção. O pão nosso de cada dia. Amanhã. Você ora de novo. Por que você fica angustiado? Na ansiedade do amanhã? Você nem sabe que se você vai chegar amanhã. Viva o hoje. Viva o agora com quem está do teu lado. Sirva a Deus agora, entregue o seu melhor agora. Não é amanhã. Amanhã, se lá eu estiver, Senhor, como é que é a oração? Me dá o pão de hoje. E olha como que a gente luta e vive para trabalhar e trabalhar mais horas e mais horas para garantir o pão de amanhã, depois da manhã. Você precisa só do hoje. Não é para guardar? É para guardar. Mas você tem que viver o hoje. O hoje. E se alegrar hoje. Hoje. E aprender a me alegrar com o outro. Irmãos, é tão fácil. Quando o irmão aqui está chorando, triste, eu vou ficar triste com ele. Mas quando ele está feliz, alegre, os sonhos dele se realizando, eu me alegrar com o irmão é mais difícil. E talvez o primeiro pensamento vai vir, por que não foi comigo? Por que não é o meu sonho que está se realizando? Por que não são as minhas coisas que estão dando certo? A oração continua como? Mas tem um complemento. Perdoa as nossas dívidas. Eu tenho uma dívida. Eu peço perdão dessa dívida. E essa dívida é muito maior do que qualquer outro possa me dever. E eu não perdoo. Perdoa. É difícil perdoar? Muitas vezes é, irmãos. Tem situações que não é fácil não. Mas se você quer perdão, perdoe. Perdoe. Tem pessoas que pedem perdão, mas não se perdoam também. Ficam remoendo o seu passado, porque ela tomou uma atitude, fez uma escolha, fez algo que ela não consegue se perdoar. Se perdoe. O Senhor tem perdão para você também. Jesus morreu também pelo teu passado. Para de viver no passado. Quem vive no passado vive deprimido. Quem fica no futuro vive ansioso. Atende aí, papai. Queridos irmãos, você pode chegar diante do seu pai e falar isso: papai, quem aqui já teve alguma experiência em oração com Deus? De se alegrar, ou às vezes de chorar, às vezes não sai uma palavra da sua boca. Alguém?
E por que a gente não quer experimentar mais disso? Por que a gente deixa essas coisas passarem? E a gente volta para o passado da mesma maneira e fala assim: um dia eu fui um crente bacana, um dia eu fui um crente fervoroso. Por que você não é agora? O que está acontecendo? Irmãos, é a hora de levantar a cabeça, trazer o sorriso no rosto, mesmo que ele seja banguela. Sorrir. Às vezes ele ainda está amarelado pelos pecados, pelas batalhas da vida, mas tem que sorrir no Senhor, se alegrar. É difícil, mas perdoe. É difícil, mas se alegre. Viva em comunhão. E por último, para encerrarmos, nós temos comunhão com Deus quando participamos da ceia do Senhor. Mas antes, coloca aí, por favor, 1 de João, capítulo 1, versículo 3. João 1, 3. Quando você fala do Evangelho que você viu e ouviu, é também para você ter comunhão com os outros. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Eu falo, eu participo dessa comunhão. E eu estou em comunhão com Jesus, eu tenho outro método agora para completar essa comunhão, participando da mesa. Participar da ceia faz parte da koinonia. A gente normalmente usa essa palavra para fazer um almoço, um encontro, normalmente tem comida, não é isso? E aqui na nossa igreja a gente gosta de fazer coisas com comida. Só que a gente esquece que isso aqui é comunhão, isso aqui é koinonia. Participar da ceia. Na última ceia, depois você dá uma lida lá em Marcos. O Evangelho de Marcos, normalmente ele é escrito assim: Marcos conta uma história, ele vai falar algo parecido e no meio é o que ele queria falar de verdade. Quando está falando da ceia, vai aparecer a traição de Judas, logo depois vai aparecer a traição de Pedro, a negação, e no meio está falando da comunhão. Eu estou no Pai e vocês estão comigo. A gente precisa dessa comunhão. Jesus fazendo a primeira ceia, não aconteceu nada com os elementos, foram só palavras. Na igreja, fazendo ceia, não acontece nada com os elementos, são só palavras. Jesus não está presente nos seus elementos. Jesus não está presente porque é a igreja. Jesus está presente porque a presença dele é real. É como se todos nós estivéssemos assentados numa grande mesa festiva e o Senhor está lá como anfitrião. Ele foi o anfitrião na primeira ceia, mesmo não sendo na casa dele. Ele estava dando ordem para os discípulos: vão lá, peguem isso, peguem aquilo, vão no lugar tal, que lá está reservado o lugar para mim. Ele serve a ceia. E quando você participa é a mesma coisa. Não é só uma memória do que ele fez, do que está escrito na Bíblia, do que te contaram. É uma esperança que ele vai voltar. É uma força que nos fortalece agora para as batalhas do hoje. É um alimento que nutre a nossa alma. Vamos fazer isso, irmãos, até o dia que ele
volta. Porque depois Ele vai estar o tempo todo conosco. Vamos conhecer como somos conhecidos. Temos agora uma concepção. Eu preciso ter comunhão com Deus. E se você reparou, ter comunhão com Deus é palavra de Deus, oração, convívio com pessoas e participar da ceia. Todo mundo sabe disso, não sabe? Mas por que esquecemos? Parece que é o básico, mas o básico tem que ser relembrado. Volte a ler a Bíblia, volte a orar, volte a ter comunhão de verdade com as pessoas e participe da ceia. Mas não sou batizado, é hora de se batizar. Faça parte da comunidade da fé, faça parte dessa igreja, professe a sua fé em Cristo. Mas eu já sou batizado, participa, se fortaleça, não desanima. E se por acaso agora você está fraco, está desanimado, a tristeza está invadindo, peça ajuda. Peça ajuda e a pessoa do teu lado pode te ajudar. Os teus líderes aqui podem te ajudar. Você não está sozinho. E aqui a nossa esperança é levantar líderes, homens e mulheres de Deus, que sejam melhores do que nós. Se eu não errei a conta, eu sou o terceiro que se tornou pastor, que saiu dessa igreja. William, espero que seja o quarto. Vamos brigar lá. Eu quero que outros pastores venham depois de mim e sejam melhores do que eu fui. Quero que outros irmãos se levantem e sejam melhores, façam mais do que estamos fazendo. Mas precisamos que você se levante. Se precisa, estenda a mão, que a gente vai te levantar. Peça ajuda. E aí, como uma grande família na fé, vamos entrar em comunhão, vamos fortalecer o fraco, levantar o caído, não porque somos bonzinhos, é porque tememos ao nosso Deus e sabemos que Ele transforma vidas. É hora de se levantar, meu irmão e minha irmã. É hora de voltar a ter alegria. É hora de voltar a ter comunhão com Deus, em nome de Jesus. Amém.